Capítulo 1. Aquele que chora de todo o coração provocará lágrimas até em um cego. Joana Constantinova não tinha pressa de que o ataúde de seu filho chegasse. Desde que havia recebido o telegrama do exército, no dia 17, ela passou a temer aquele momento mais do que qualquer outro. Vagarosamente, voltou os olhos inchados para o ponto da sala lotada onde se encontrava seu marido, Valinsky Trovinovsky. Havia um grupo de irmãos da igreja junto dele, todos com fisionomia carregada. Ela só não via as feições de Valinsky, cuja cabeça se inclinava para o assoalho pintado. Mas o temido instante chegou. A caminhonete que trazia o caixão de Ivan da estação da via férrea já entrara na rua esburacada e reduzia a marcha a fim de parar. Através das cortinas de renda, imóveis ao ar quente de julho, chegou o veículo escolar dos oficiais, detendo-se logo atrás do outro. 3 homens vestidos a fardas cinzas do exército russo postaram-se rijamente ao lado da sua viatura, enquanto o estife era puxado para fora da carroceria e, como todo cuidado, colocado sobre os ombros dos amigos que transportariam seu filho, Semyon guiou-os até o portão de madeira da entrada e depois até a casa. À vista de militares, seu receio de que pudesse se descontrolar se esvaiu. Não haveria lágrimas nem desmaio por causa do filho morto. Se fosse haver dificuldades, ela precisaria apelar para toda a sua força de vontade. Seus olhos encontraram os de Valinsky. Ele também estava preparado. Parecia dominado por uma energia santa. Os 2 oficiais e o soldado entraram na saleta meio desajeitados, tendo de curvar a cabeça para atravessar a portinhola e parecendo incomodados na atmosfera carregada do aposento, onde se sabia que eles eram indesejados. O povo afastava-se deles, abrindo-lhes passagem até o lugar onde se achava Valinsky Trovinovsky. O ataúde avançava, seguro bem no alto por 4 amigos de Ivan. Joana ficou espantada com seu enorme tamanho e excesso de carros, adereços e metais. Seu marido vacilou ligeiramente quando os moços o depositaram sobre a mesa, previamente arranjada. A maioria das mulheres usava seu pano na cabeça, caindo-lhe sobre a testa. Algumas começaram a chorar, ocultando o rosto com lencinhos brancos, e assim tinham a cabeça completamente coberta. Pela primeira vez, Joana notou que o caixão fora soldado e selado com
as insígnias do exército. O oficial mais graduado, o capitão Platovski, do setor de assuntos especiais, pigarreou, inclinou-se ligeiramente diante dos pais. Em nome do coronel Mazin, dos oficiais e soldados do pilotão 61968T, quero apresentar condolências aos pais e demais parentes do soldado Ivan Mozeivski pelo seu passamento tão trágico. Seus olhos moviam de uma pessoa para outra, cada uma sustentando seu olhar. Joana correu o dedo pelas cartas de Ivan, que segurava sobre o chalé. Cartas que o moço escrevera pouco antes da sua morte, como que tentando reter um pedaço do filho. Ela comprimia-as contra o peito, protegendo-as com a mão para que não fossem atingidas pelas mentiras de Platonovski. Ela as reunira em um pequeno maço, pela ordem, de acordo com a data carimbada a vermelho sobre o selo. Dia 15 de julho de 1972, dia 30 de julho de 1972, dia 9 de julho de 1972, dia 14 de julho de 1972 e dia 15 de julho de 1972. Aquelas datas pareciam elevar um protesto gritante contra a hipocrisia que aquele esquife representava. Condolências, seus olhos ardiam. Naturalmente vamos requerer que o caixão de nosso filho seja aberto, soou a voz de Valinsky Trofimovsky com firmeza. Mas não é necessário, retrucou Platonovski, talvez com mais veemência do que tensionara, fazendo com que algumas pessoas ao fundo da sala erguessem a cabeça bruscamente. O corpo dele já foi identificado em Kievsk pelo senhor e seu filho, Semyon. Passou um lenço dobrado na testa e continuou em um tom mais comedido. Sabemos que esse terrível acidente foi um grande choque para o senhor e para sua esposa. Devem poupar-se de maiores aflições. A morte por afogamento às vezes desfigura muito a vítima. Joana afastou o marido para o lado com um braço. Camarada oficial. E ele disse, Platovski? E ela respondeu, Platovski. Como mãe de Ivan, insisto em que o caixão seja aberto. Quero ver meu filho. Desejamos que seja enterrado a paisana. Temos esse direito. Um pé de cabra foi passado de mão em mão e entregue a Valinsky. Platovski baixou a cabeça e cochichou algo com o seu companheiro. E cochichou também com os outros companheiros. Valinsky introduziu a ponta do instrumento sobre a tampa do caixão. O oficial estendeu a mão para detê-lo. Sinto muito, camarada Mozeivski, mas temos uma obrigação a cumprir e precisamos sair imediatamente. O que o senhor deseja fazer é uma insensatez. E com um olhar rápido, Simeon, que se postara ao lado do pai, os três
abriram caminho entre o povo e saíram. Novamente, Valisca ergueu a tampa de ferro e colocou sobre a tampa o pé de cabra. No instante em que ele estalou, aconteceram tantas coisas ao mesmo tempo que Joana ficou paralisada e boquiaberta sem conseguir entender o que passava. Simeão se atirou sobre o caixão como um louco, cobrindo com os 2 braços, protestando com voz sufocada: "Não, não, pai! Não, não, pai, não abra!" A barra caiu no chão. Valisca tentou afastar seu filho mais velho. As pessoas estavam chegando para verem melhor a causa de toda aquela agitação. E falavam em murmúrios: "O que está acontecendo?" "Simeão está brigando com o pai." "Brigando? Não. Ele só não quer deixar abrir o caixão." "Quem está brigando?" "Não consigo ver nada." "Que vergonha! O próprio irmão." 2 dos pastores, camisas úmidas de suor por causa dos grossos ternos pretos, adiantaram-se rapidamente e cada um agarrou por um braço, arrastando-o dali. Algumas mulheres, num canto da sala, começaram a orar em voz alta, suas preces aflitas crescendo e diminuindo numa torrente de emoções e lágrimas. Simeão lutava desesperadamente para safar-se e, voltando-se para a mesa, disse em voz embargada: "Pai, mãe, por favor, deixem Ivan quieto. Não abram esse caixão." Joana fitou seu filho demoradamente. Em meio a toda aquela confusão, sobreveio-lhe grande sensação de desânimo. No passado, ela se sentia muito feliz pela ambição juvenil de Simeão, seus desejos de progredir na vida, de deixar o exaustivo trabalho coletivo do campo e conseguir uma posição administrativa na fazenda. Ela se esforçava bastante e, quando certo dia chegara em casa ostentando o lenço vermelho, emblema dos jovens pioneiros, nem a desaprovação geral da família o convenceu a retirá-lo. Ele se tornara o único Mozeivski a se afirmar seguro de si mesmo e confiar no futuro. Mas, testemunhando agora o medo que levava Simeão a implorar como uma criança aterrorizada, Joana preferiu desviar os olhos. Todas as maravilhosas vantagens da Komsomol, Liga Juvenil Comunista, haviam-no reduzido a isto, a uma obediência irrestrita ao partido que lhe ordenava que o auxiliasse a camuflar a violência feita ao próprio irmão. Os 2 homens afastaram-se com o rapaz, atravessando pelo meio do povo em direção à pequena horta de canteiros de repolho e rosas, que agora se achava meio abandonada. À porta houve nova agitação, mas depois esta foi fechada suavemente. Valisca forçou o pé de cabra e o ruído da madeira rachando atraiu novamente a atenção dos presentes para o caixão. O sol da tarde agora incidia sobre ele. Temerosamente, erguera a tampa
Os pastores se adiantaram e olharam o corpo, mas não sem certa hesitação. Ao ver a expressão de horror que cobriu seu rosto, Joana sentiu o pânico invadir seu coração. Fyodor Goreistokin, um dos mais velhos, encostou a cabeça branca no ataúde, desviando os olhos. Lágrimas corriam pelo seu rosto, sufocado de rugas. Apreensiva, Joana agarrou a mão de uma das irmãs que estava ao seu lado. Alguém passou um braço pelo seu ombro e aproximou-a da mesma. Ela ouviu os soluços do marido, mas o som parecia vir de muito longe. Tremendo, ela se acercou do corpo do filho, mas seu coração parecia querer fugir, saltar de dentro do peito, sair da sala e afastar-se bastante daquela cena que ela não suportaria contemplar. Forçou-se a baixar a vista para o esquife e fitar o cadáver. Não era Ivan. E continuou a olhar, espantando-se. Porém, ao perceber que não sentia alívio no fato, era um soldado mais velho, de queixo proeminente e cujo rosto apresentava pisaduras, como se tivessem ferido numa luta desesperada. A boca estava entumecida, quebrada. Naturalmente, a testa e as têmporas exibiam manchas escuras e havia inchaços em alguns pontos. O cabelo negro estava arrumado para trás, como o de seu filho. Seu coração apertou-se. Estranhamente, perto dela, alguém deixou escapar um terrível gemido. De repente, seus olhos se turvaram em lágrimas. Era o seu Ivan. Ela tombou ao chão e desatou a chorar.